Confabulações de uma assistente social. Estamos de volta com o tema suicídio, aspectos psicossociais e a importância da valorização dos elementos da vida. Esse é o nosso segundo encontro. Nós estamos juntas, a professora Marcela Spinardi, que é psicóloga, e eu, Eliana Ângelo, sou assistente social e professora também. Hoje nós vamos falar de senso comum e o suicídio. É uma temática muito importante que nós esperamos que vocês gostem hoje desse pequeno diálogo. Tudo bem, professora Marcela? Oi, Williana. Olá, pessoal. Sou a professora Marcela, psicóloga, e hoje nós vamos trabalhar aí um tema super relevante quando nós pensamos no suicídio e até trazer um pouquinho para falas que nós escutamos no nosso cotidiano em relação ao suicídio, né? Então, a ideia era desconstruir também uma ideia de que quem fala sobre suicídio, na verdade, está mais querendo chamar a atenção, né, do que, de fato, se suicidar. A gente percebe, né, então, algumas falas do senso comum no sentido assim, mas quem quer se suicidar vai lá e faz, né, não fica falando, não fica dizendo que vai se matar, né, essa é uma das, né, não a única fala de senso comum aí que nós escutamos no nosso cotidiano, quando na verdade a gente deveria pensar o que é que está por trás dessa fala, né? E nem acho que tanto por trás, né? Mas o que essa fala nos remete? Que motivou, né? Isso, então por que é que a pessoa está falando disso? Né? Se alguém está trazendo essa fala, vamos tirar um pouquinho desse julgamento, né? Vamos tirar um pouquinho desse olhar até preconceituoso, muitas vezes, que se tem, né? E vamos pensar no suporte, né? Inclusive, esse é o tema transversal da nossa fala, pensar essa valorização da vida, né? Então, como é que nós podemos oferecer suporte, oferecer apoio para uma pessoa que está verbalizando, né, que quer se suicidar? Né? Se ela está verbalizando isso, né, com certeza a gente pode perceber algum tipo de sofrimento, né? Ela está verbalizando aí para a gente um sofrimento. E aí, algo que ela realmente quer dar fim, não a vida, mas há algo que está causando sofrimento, né? Insatisfação. E aí, imagina só, a pessoa vem falar para a gente, né, verbaliza, consegue expor isso para a gente, e ainda a gente vai lá, né, e fala, imagina, né, isso não é nada. Então, pensar nesse suporte, né, como algo extremamente importante quando alguém relata isso, né, ou seja verbalmente, seja de outras maneiras também, né? Então, essa é uma fala de senso comum que penso eu que para as pessoas que estão aí assistindo a gente, né, não cabe mais. Né? Espero que a nossa fala toque vocês nesse sentido, né, de pensar, de sair desse lugar de uma fala que não oferece nada e só um julgamento, né, para uma fala que ofereça suporte. Né? Outra fala de senso comum que a gente percebe, que inclusive a gente já foi falando, diz em relação à questão dos transtornos mentais. Né? No primeiro vídeo nós abordamos um pouco disso. Né? Então, essa tentativa de sempre associar a questão do suicídio ao transtorno mental, né? A gente vai perceber, a professora Williana até já comentou sobre isso, que as pessoas que fazem a tentativa, ou então se suicidam, né, não necessariamente são pessoas com transtornos mentais, né, então pode ser aí uma questão importante, não estamos negando, né, mas acho que sempre atrelar a questão do suicídio a um transtorno mental, uma depressão, enfim, né, também aí é algo que não cabe, né, então a gente precisa entender, de fato, que não é bem assim. Eu acho que é importante esse primeiro elemento, né, quando fala tá chamando atenção, né? Essa fala é para chamar atenção, não tem perigo. Ainda que seja, olha, observe, se está falando para você de algo que lhe causa sofrimento ou desejo de pôr fim à vida, porque tem algo que está motivando esse pensamento, mesmo que ela não tenha intenção do ato em si, é um pedido de socorro. E às vezes as pessoas podem ficar cansadas de ouvir aquela fala,
Mas você já parou para pensar o quanto a pessoa está cansada de sentir esse sofrimento para verbalizar e repetidamente essa intenção, né? Ainda que não seja o ato em si? Então, a gente precisa pensar, primeiro, essa fala, é para chamar atenção? Que seja para chamar atenção para o sofrimento dela. Não é uma questão uma questão de ajuda, né, de cuidado, de compreender o que está por trás desse elemento aí, dessa reiterada verbalização de por fim a vida, né, de tentar por fim a vida. A tentativa também, né, Marcela? Quando ocorre uma tentativa, a gente vinha já conversando um pouquinho sobre isso, né? Como a gente tem a ideia, alguns conceitos que já foram tratados na outra aula, mas que eu acho que é importante repetir nesse diálogo agora, da história do bem-sucedido, mal-sucedido, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho disso, o que está por trás dessa ideia, né? Ela teve sucesso, ou também um outro senso comum. Ela tirou a vida porque é fraca, ou é muito corajosa e conseguiu tirar a vida. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender, a professora Marcela fala muito bem sobre isso, assim, de um modo muito claro, né? Muito bem nesse sentido de dar clareza para o sentido disso que nós precisamos compreender, para superar essa ideia de senso comum. Essa tentativa bem sucedida. É sucesso tirar a vida? Né? Perder a vida porque algo que estava causando sofrimento, ao invés de cuidar daquilo que estava causando sofrimento, e a pessoa está conosco hoje, né? Isso, né? Então, frases como ela fez uma tentativa bem-sucedida, né? Então, o que isso quer dizer? E até o impacto, né, professora Williana, desse tipo de fala, né? Porque tem aí também uma fala do senso comum que sempre remete que nós não devemos falar sobre suicídio, porque toda vez que falamos sobre suicídio, a gente percebe um aumento ou de tentativas, né, ou até do próprio suicídio com aí o público com o qual nós trabalhamos. E aí a gente precisa entender que, na verdade, não é bem assim. Né? Não é bem assim, por quê? Porque esse tipo de fala nos remete à ideia de que nós não precisamos ou não podemos falar sobre isso, né? Quando, na verdade, é justamente o oposto, nós precisamos falar. Nós precisamos falar com cuidado, né? Nós precisamos falar, inclusive, com atenção às palavras que nós utilizamos. Porque se eu falo uma tentativa bem sucedida, e falo isso verbalmente aqui, né, para várias pessoas, eu posso estar aí impulsionando a ideia, né, de que isso é algo que gera sucesso. Né? Isso é uma ideia de positivo perder a vida, né? Não é essa a intenção. Quando nós falamos, né, da prevenção, essa não é a intenção, né? Então, a gente precisa pensar em falar, sim, mas falar de maneira cuidadosa, falar de maneira respeitosa, né? Com cuidado, com atenção a essas palavras que a gente, inclusive, utiliza. Cuidado também com a fala tentativa fracassada. Né? Uma pessoa que já está em sofrimento, que tenta colocar fim ao sofrimento, tentando tirar a vida, e a gente entender que ela fracassou nisso. Né? O fracasso é nosso, enquanto sociedade, de não conseguir enxergar o que essa pessoa está passando e conseguir atendê-la na sua necessidade, para superar essa sensação de dar fim ao sofrimento, dar fim àquilo que faz com que ela queira tirar a vida, faz com que ela não queira fazer mais parte dessa sociedade. É isso que é o central da gente entender e desconstruir o senso comum. O que faz com que uma pessoa não queira mais fazer parte dessa sociedade? Isso precisa ser mudado, porque os índices são muito altos, como nós mostramos na atividade anterior. Isso, então não é não falar, né? Não falar não resolve o nosso problema, né? Nós precisamos sim falar, mas nós precisamos falar, né, neste lugar também da ciência, né, e acho que essa diferenciação que a gente traz no vídeo de hoje do senso comum e o suicídio é importante para isso também, porque no senso comum a gente percebe muitas vezes falas que vão em contraposição a pesquisas sobre a temática, né, que mostram que, por exemplo, não tinha como saber que a pessoa ia se suicidar. Pelo contrário, né, muitas vezes a gente observa que, de fato, a pessoa que fez a tentativa, ou então se suicidou, ela buscou aí algum tipo de suporte, né, ela comentou com alguém, ela fez algum tipo de alerta, né, algo nesse comportamento, sentido. Né, teve mudança de comportamento. Ficou mais, de repente, mais introvertida, menos sociável.
ou até começou a organizar a vida no sentido de pessoas que têm algumas coisas. Ah, isso daqui então vai ficar para você, viu? Né? Começa a Então, distribuir os pertences, né? Ah, eu queria te dar esse aqui que eu gosto muito, essa isso, correntinha, faz isso, um testamento, coloca os impostos em dia, né? São indicativos também. exatamente. Uma pessoa que vem relatando um sofrimento muito intenso, e aí, do nada, né? Do nada, bem entre aspas, porque não é do nada, mas do nada a pessoa parece serena, tranquila, né? Livre, liberta, né? Isso, e aí a gente pensa, nossa, né, que ótimo, ela melhorou. Cuidado, né? Muitas vezes a gente está aí com uma pessoa que está com uma ideação suicida, né, numa questão de planejamento, ela já tem todas as estratégias prontas, né? E por isso ela está tranquila da decisão que ela já tomou, né? De fazer a tentativa de suicídio, né? De cometer o ato. Então, quando a gente pensou, né, esse vídeo para vocês, seria muito nesse sentido de estar atento ao que aparece, porque aí se a gente vai lembrar sempre enquanto ciência, essa ciência conversa, né, com o cotidiano, né, com o nosso dia a dia, e que então a gente precisa estar atento a tudo isso que acontece à nossa volta para que a gente possa entender esse fenômeno tão complexo como o suicídio. Eu acho que fechando, né, Marcela, não deixar o reforço da ideia de que não se fala sobre suicídio. Uhum. Então, as pessoas comentam as causas das mortes, teve uma parada cardíaca, câncer, e a gente, no suicídio, parece que as pessoas tentam encobertar o que é uma vergonha para a família, para a pessoa, que é algo, nossa, que é um fracasso, né, daquele núcleo familiar, ou daquele grupo, né? E, na verdade, se trata de um estigma que a sociedade construiu em relação ao suicídio. Claro, tem algumas religiões também que tratam esses elementos do suicídio como algo que vai trazer consequências no pós-morte, né? A gente não está tentando desconsiderar o valor religioso, né, para as culturas, né, para os indivíduos, para as comunidades, mas no sentido de que existe, não é a questão de respeito à religião, mas é que existem elementos que trazem esse sofrimento, que ele precisa ser discutido para que não haja novas mortes, novas perdas por suicídio. Esse índice precisa ser reduzido, então não dá para a gente colocar uma venda nos olhos e encerrar o assunto. Tá? Então, acho que isso já é positivo. Setembro, que é o mês de referência, né, para esse diálogo, já está trazendo luz a essa temática. E aí a gente tem que entender um pouquinho melhor. Então, cuidado nessas falas, porque quem fala que tentativa bem sucedida ou fracassada, seja para a pessoa que tentou, ou seja para outras próximas, a gente também talvez não tenha reparado que quem mais próximo está em sofrimento também e que entende que aquilo foi um sucesso. Né? Então, que gatilho a gente está despertando no outro também. Né? E profissionalmente, isso é muito perigoso. Então, esse é um cuidado, é um marco que fica para a nossa atividade, né, para o nosso diálogo hoje, né, professora Marcela? Com certeza. Bem, obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.